Olá, ilustres! Você gostaria de conhecer um museu que tem mais de 20 milhões de itens, entre eles múmias, ossadas de dinossauro, a ossada de uma preguiça gigante, artefatos indígenas, africanos, animais marinhos, entre tantas outras coisas? Pois é, tudo isso tinha no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, no dia 2 de setembro de 2018, ele pegou fogo. Pois é, houve um incêndio e acabou com quase tudo. Ironicamente, eu estava lá 2 semanas antes do incêndio e eu fotografei tudo que eu vi por lá. E eu resolvi compartilhar com vocês nesse vídeo. Vamos lá fazer esse tour comigo? O Museu Nacional do Rio de Janeiro ele fica na Quinta da Boa Vista, próximo do Aeroporto Santos Dumont. Ele já foi morada da família real portuguesa desde Dom João VI, passando por Dom Pedro I com a princesa Leopoldina e Dom Pedro II também. Ele foi a sede também da primeira Constituição brasileira. Isso aconteceu de 1889 a 1891. Foi fundado em 1818 por Dom João VI. É a mais antiga instituição científica do Brasil. Foi considerado um dos maiores museus de história natural e antropologia das Américas. O edifício é tombado pelo IPHAN e foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946. Vamos conhecer lá dentro? Vem comigo! Antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Logo na entrada, a gente dava de cara com esse crânio enorme de Tiranossauro Rex e também a ossada de alguns outros tipos de dinossauros, como por exemplo esse Santana Raptor, que era um dinossauro típico aqui da região das Américas do Brasil. O ator Stênio Garcia apadrinhou uma exposição dando nome ao gigante de Steniossauro. Logo na sequência, a gente entra numa sala onde tem a ossada de diversos mamíferos pré-históricos, como a preguiça gigante e também o tigre dente de sabre. Numa outra sala sobre a vida marinha, tinha esse caranguejo gigante, mas era uma réplica. Este é um marisco gigante que pode chegar até 1,5 m. Também um acervo enorme de insetos, borboletas, besouros. Essa era uma réplica de uma lula gigante pendurada no teto. Era muito bonita. Algumas palmeiras imperiais que foram trazidas de fora do Brasil, das Antilhas, e uma série de outros animais marinhos empalhados. Mas o queixo caiu mesmo na hora que eu entrei na seção do Egito e vi que tinha múmias. Somando mais de 700 itens, a coleção de arqueologia egípcia do Museu Nacional era a maior da América Latina e a mais antiga das Américas. A maior parte das peças ingressou no acervo do museu em 1826, quando o comerciante Nicolau Fiengo trouxe de Marselha uma coleção de antiguidades egípcias que pertenceu ao famoso explorador italiano Giovanni Battista Belzoni. A coleção tinha como destino a Argentina, tratando-se possivelmente de uma encomenda do presidente daquele país, mas ela teve que voltar para o Rio de Janeiro por causa de um bloqueio no Rio da Prata, e aí os itens iam ser leiloados. Dom Pedro I arrematou a coleção completa por 5 contos de réis. Será que foi aí que começou a rixa amigável entre Brasil e Argentina? Como vocês podem ver, a coleção tem vários itens, objetos que eram colocados dentro das pirâmides, também múmias,
as esquifes, que eram como caixões onde se colocavam as múmias nos sarcófagos, entre uma série de outros objetos. As estelas, que são placas de pedra, madeira ou faiança com inscrições e imagens em relevo. Aí nós podemos ver a múmia de Harsiese, sacerdote do templo do deus Amon em Karnak, atual Luxor, com cerca de 1000 anos. Esta é uma múmia feminina. Os egípcios, no decorrer de milhares de anos, desenvolveram e aprimoraram suas técnicas de mumificação. Eles acreditavam que na vida após a morte seria importante preservar os corpos. Os egípcios compreenderam desde muito cedo que a decomposição do corpo começava pelas vísceras e decidiram, portanto, retirá-las. Entretanto, preocupados em manter a integridade do morto, não se desfaziam desses órgãos, mas os secavam, enfaixavam individualmente em linho, sepultando-os na tumba próximos à múmia, em vasos denominados canopos. Eram 4 onde guardavam os fígados, os pulmões, os intestinos e o estômago. Chegamos ao setor das culturas do Mediterrâneo, onde vemos um vaso do tipo cratera em cálice, de cerca de final do século IV a.C. Era um vaso utilizado para misturar água com vinho. Por que os gregos misturavam vinho com água? Eles não tinham o hábito de beber o vinho puro para evitar a embriaguez, porque eles valorizavam a moderação como uma qualidade superior do homem civilizado. Podemos ver aí também uma série de objetos de toucador, objetos muito utilizados pelas mulheres da época para se embelezar e se perfumar. Então, frascos de vidro, de pedra, espelhos feitos de metal, de prata, na época não se tinha espelhos de vidro. A coleção de arqueologia clássica do Museu Nacional era composta por aproximadamente 750 peças, abrangendo majoritariamente as civilizações grega, romana, etrusca e italiota, sendo a maior em seu gênero na América Latina. Grande parte desse acervo era da imperatriz Teresa Cristina, casada com Dom Pedro II, e algumas peças haviam pertencido à irmã de Napoleão Bonaparte. Entre os destaques do acervo, encontrava-se um conjunto de 4 afrescos provenientes de Pompeia, executados por volta do século I. Pompeia ficou conhecida historicamente por causa da catástrofe com o vulcão Vesúvio, que dizimou toda a população, no ano 79. O museu conservava um importante conjunto de aproximadamente 1.800 artefatos produzidos pelas civilizações ameríndias durante a era pré-colombiana, além de múmias andinas. Grande parte da coleção vinha de Dom Pedro II e da família imperial brasileira. Essa coleção abarcava majoritariamente objetos representativos das produções têxtil, ceramista, metalúrgica, plumária e lítica dos povos andinos, e em menor escala das culturas amazônicas e mesoamericanas. Abrangia diversos aspectos do cotidiano, organização social, religiosidade e imaginário das civilizações pré-colombianas, através de vestimentas, adornos corporais, armas, até a produção de material mais refinado e imbuído de senso artístico, como instrumentos musicais, de cálculo, peças de uso ritualístico, cerâmicas figurativas, etc. Há também materiais de costura. Este fardo é um corpo mumificado aimara. Na tradição daquele povo, os mortos eram colocados sentados, vestidos, com o queixo entre os joelhos e amarrados. Depois, uma cesta era tecida em torno dele. Este corpo mumificado, com cerca de 600 anos atrás, é de uma mulher
com mais ou menos 24 a 26 anos de idade, foi encontrada junto com 2 bebês e outros indivíduos do seu grupo na caverna da Babilônia, no município de Goiânia, Minas Gerais. Vemos também uma múmia do atacamento Tio-Tio e uma cabeça encolhida mumificada. Observe esse teto todo ornamentado, que lindo! E chegamos a ela, gente. Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 a 13.000 anos atrás, que reacendeu questionamentos acerca das teorias da origem do homem americano. O fóssil pertencia a uma mulher que morreu entre os seus 20 e 24 anos de idade e foi considerado como parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Aqui um recorte de Sambaqui com ossada humana. Sambaqui são montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Objetos de diversas culturas eram encontrados no Museu Nacional do Rio de Janeiro, muitos deles presenteados a Dom Pedro II, como esses remos adornados na madeira e essa estátua da Polinésia. Aqui vestimentas e também ferramentas feitas de pedra com cabos de madeira todos trabalhados. E aí, está gostando do passeio? Ele vai continuar no próximo vídeo com a segunda parte do passeio no Museu Nacional antes do incêndio. Aproveite e deixe a sua curtida, e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para continuar viajando pelo mundo da arte. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!